Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente está aqui para fazer nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje, nessa quinta-feira, quinta-feira de adoração. Aquele dia que a igreja abre as suas portas para adorar unicamente a Jesus, vivo na Santa Eucaristia. Acreditamos, nós católicos acreditamos nesse mistério, o mistério de que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia, que é a hóstia consagrada. E a gente veio aqui fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que a igreja nos apresenta hoje para o nosso caminho, o caminho de salvação. Precisamos traçar esse caminho aqui na Terra. Antes de chegarmos ao Pai. Precisamos entender a palavra e tentar vivê-la, mesmo sendo tão radical como ela é. Ela é radical, mas Jesus, ele conhece as nossas limitações e sabe que não somos perfeitos, não somos santos, jamais iremos seguir ali à risca tudo o que ele quer, mas ele quer que a gente entenda, que a gente tenha consciência de cada ato nosso, de cada coisa, cada escolha nossa, Que a gente tenha essa consciência. Eu estou escolhendo o que é errado, eu estou escolhendo o que é certo. E quando a gente não entende a palavra de Deus, a gente vive como manda o figurino, Como aquilo que o mundo nos pede, nos oferece, a gente recebe e vai vivendo assim, como se não houvesse amanhã, Então, vamos ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas. Continuamos no capítulo 9. Livro de Lucas, continuamos no capítulo 9 e hoje a gente vem para aqui, para o versículo do 7 ao 9. Jesus começa a inquietar. O governador Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E queria ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, mais uma vez, o evangelho é pequeno, O evangelho hoje ele é pequenininho. O que a gente pode extrair desse evangelho para a nossa vida hoje, Hoje a gente vê aqui a curiosidade de Herodes em conhecer Jesus. O que é que acontecia com Herodes? Herodes ele estava se sentindo ameaçado por Jesus, Por quê? Porque ele até então ele era o poderoso, ele era aquele que mandava ali naquele reinado ali, Mas tinha chegado Jesus, E aquela multidão que o seguia, ele começou a saber ali dos prodígios, dos milagres de Jesus, e ali ele começou a ficar com medo, Ele não entendia o que estava realmente acontecendo, porque uns diziam que era um profeta, outros diziam que era João que tinha voltado, e assim sucessivamente, Cada um que dissesse alguma coisa. E ele ficava ali sem entender o que estava verdadeiramente acontecendo. Será que esse homem ele ameaça o meu reinado, E aqui nesse evangelho a gente trazendo para a nossa vida, Herodes, ele é o personagem desse evangelho de hoje, Herodes, ele representa todos nós. O que é que acontecia com Herodes? Herodes, ele estava querendo, a palavra diz que ele queria conhecer Jesus, mas ele não queria conhecer verdadeiramente para que houvesse uma mudança na vida dele.
para que ele não estava arrependido das coisas erradas que ele andava fazendo. Não. Ele queria conhecer por curiosidade. Ele queria conhecer porque era alguém que estava ali na cabecinha dele, ameaçando tomar o reinado dele, né? Ele não entendia que o reinado de Jesus não era dessa terra, era do céu. Então ele se sentia ameaçado, né? Com esse evangelho de hoje, Jesus nos apresenta, não é? A forma como a gente deseja conhecer Jesus, né? Todos nós desejamos conhecer Jesus, mas como a gente deseja? A gente deseja simplesmente por uma curiosidade, porque verdadeiramente um amigo nos convidou a irmos à igreja, né? E a gente por curiosidade a gente vai, ou a gente vai porque a gente já está cansado muitas vezes de uma vida errada em que vivemos. Estamos cansados, não é, de ser alguém vazio, não é? Muitos de nós ainda estamos muito vazios, achamos que as outras pessoas elas nos preenchem de alguma forma, né? A gente pensa que é as pessoas que nos preenchem. Muitas vezes a gente tem as pessoas do lado, a gente tá com as pessoas que a gente ama e a gente não é preenchido. Sempre falta algo, né? Eu nunca tô satisfeito com o que me acontece, com o que me dão. Então eu sempre preciso de algo e muitas vezes esse algo é Jesus Cristo. Só quem consegue nos preencher é o próprio Jesus Cristo, né? Então quando você dá o seu sim, quando eu dou o meu sim a seguir a esse Deus, seguir a palavra dele, eu começo a conhecer Jesus verdadeiramente. Eu tanto conheço como eu começo a senti-lo também, né? Eu conheço por quê? Porque eu vou presenciar na minha vida a partir daí as bênçãos, as graças, os milagres que ele me concede, não é? Os favores que ele me concede. Aí eu estou vendo ali com os meus olhos da carne. Isso aqui foi Jesus que me deu. Isso aqui foi Jesus que fez um milagre e aconteceu. Essa cura dessa doença, esse emprego que nunca chegava e chegou, foi um milagre. Então eu estou vendo Jesus, né? Eu estou vendo Jesus, eu estou sentindo Jesus, não é? Fazer a obra na minha vida aos poucos, não é? E ao mesmo tempo eu sinto Jesus no meu coração, eu sinto ele falar comigo, eu sinto a paz que emana dele no meu coração quando eu verdadeiramente quero conhecê-lo e trazer ele para a minha vida, né? Herodes não queria ele na vida dele, Herodes não queria uma conversão verdadeira. Herodes queria conhecê-lo por curiosidade e por medo de perder o seu reinado, né? Quem é esse homem que anda por aí com multidões e multidões seguindo, né? Fazendo prodígios, milagres, né? Eu mesmo, ele ficou em dúvida, eu mesmo mandei matar João Batista, né? Degolar João Batista, como que João Batista volta? Por quê? Porque cada um que dizia que Jesus era um profeta que tinha voltado, que tinha ressuscitado, né? E Herodes ficou curioso, né? Eu quero hoje para minha vida, eu não quero essa curiosidade de Herodes, não. Eu quero verdadeiramente conhecer a Deus, reconhecer as coisas maravilhosas que ele faz na minha vida. E eu tenho certeza que você também, né? As maravilhas que ele faz, os milagres, os prodígios que ele realiza no nosso meio. Então eu quero vê-lo, mas também eu quero senti-lo. Sentir quando eu clamo, quando eu oro, quando eu peço o auxílio dele para tirar de mim aquela falta de paz que muitas vezes eu estou, não é? Aquele desespero, aquele aperreio por algo que aconteceu, aquela tristeza, enfim.
Então eu vou sentir no meu coração a paz quando eu o procuro, né? Então a gente conhece a Ele e a gente sente também Ele, porque verdadeiramente no nosso coração a gente não tem só uma curiosidade por medo de perder nenhum tipo de cargo, né? Assim como Herodes. Herodes perdeu a oportunidade aqui de se converter, de tirar do seu coração ali toda a maldade que ele já havia feito, né? Com certeza maldades muito, muito, muito pesada, porque só o que ele manda fazer com João, degolar ele, né? Pelo pedido da mulher, a gente já tira por aí. Então, hoje a gente aprende que eu preciso conhecer Jesus Cristo não pela minha curiosidade, não por uma tradição que eu sigo. A minha família é católica, né? Fui criada numa família católica, fui criada numa família evangélica, eu preciso conhecer esse Jesus, ou seja, eu preciso seguir essa tal igreja, eu preciso ir à igreja por obrigação, né? Então eu estou sendo um Herodes se eu estiver agindo dessa forma. Não é para agir dessa forma, não é. Eu não quero agir da forma que Herodes agiu, de querer conhecer Jesus desse jeito. Não. Eu quero conhecê-lo para sentir, ver os prodígios dele. Com isso, eu mudar a cada dia mais. Eu senti no meu coração o desejo de cada dia, né? Querer uma mudança para minha vida, né? Já não dá mais para viver como eu vivia, né? Cego de tudo, né? Dando o sim para tudo que me oferecem. Não posso. Por quê? Porque existe um caminho a seguir e eu preciso tomar essa decisão aqui ainda, enquanto eu estou viva, enquanto eu estou caminhando, né? O meu caminho, ele sempre se desvia ao caminho da vida eterna. Sempre vai ser assim, porque eu tenho sempre na minha frente, não é, as coisas do mundo, não é, que não são ruins, são boas. Então você quer desfrutar e muitas vezes você desfruta daquilo ali, aí você se desvia do que é certo para o errado, né? E quando eu sei, quando eu reconheço, quando eu começo a conhecer Jesus de verdade, a enxergar que na minha vida ele já fez muitos milagres, muitos prodígios, muitas curas, né? Já me sustentou em todas as áreas. Outra coisa, espiritualmente falando, ele me traz paz e eu consigo enxergar isso quando eu o procuro em oração, né? Quando eu vou à missa, quando eu vou a um grupo de oração, quando eu estou ali aperreada e vou ao Santíssimo, me ajoelho só eu e ele ali, e ali eu sinto uma paz tremenda diante de qualquer situação que eu esteja vivendo no momento, né? Cada um com a sua realidade. Então, eu tô aqui, tô aperreada com alguma coisa, né? Tô triste com alguma coisa. Então eu sei para onde eu vou, né? Eu sei, mas por que eu sei? Eu sei porque eu conheço verdadeiramente. Um dia da minha vida eu resolvi conhecer Jesus, mas não foi por curiosidade. Eu não conheci Jesus por causa de uma tradição de família que me obriga muitas vezes a viver ali, aquele regime ali. Não. Eu conheci Jesus de uma outra forma. Entendeu? Jesus quer que a gente conheça ele de uma outra forma. E não da forma de Herodes, né? Somente a curiosidade e o medo de perder ali o seu reinado, né? Então, um bom dia aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.